O outubro é rosa e o novembro também tem sua cor. O mês é azul, destinado à conscientização e prevenção do câncer de próstata. E atenção, homens, essa doença é a segunda maior causa de óbito oncológico no sexo masculino, viu? E o câncer de próstata é um assunto que envolve muito preconceito e várias fake news. Por isso, e para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, eu falo agora com o médico urologista, o Dr. Bruno Vedovato. Doutor, obrigada por ter aceito, viu, o nosso convite. Bem-vindo à edição da tarde. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Fico aqui então à disposição para conhecimentos. Muito obrigado. E como eu falei agora há pouco, estamos, na campanha do Novembro Azul. E prevenção é sempre o melhor caminho, né, doutor? Sem dúvida, o câncer de próstata, ele é a principal neoplasia, né, sólida que acomete o homem depois do câncer de pele não melanoma, né? É um tema, né, é um problema de saúde do homem que ainda, por conta do preconceito, de uma série de motivos, ainda muitos pacientes acabam procurando de forma tardia o urologista. E sem dúvida que a prevenção e a detecção precoce ainda são o melhor remédio para isso. Doutor, o câncer de próstata é mais comum em alguma faixa etária? Sim, inclusive a idade é um dos principais fatores de risco, né? Se a gente for considerar as faixas etárias, pacientes acima de 60, 65 anos estão em maior risco. De cada 10 casos diagnosticados, em torno de 6 são diagnosticados acima dos 65 anos. E doutor, quando o homem deve então começar a fazer os exames aí preventivos? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, os exames para a detecção precoce do câncer de próstata devem ser realizados a partir dos 50 anos na população masculina de uma forma geral. Naqueles pacientes em que há parente de primeiro grau com câncer de próstata, independente seja um ou mais, e pacientes da raça negra devem antecipar a procura do urologista e realizar a partir dos 45 anos. E de quanto em quanto tempo, então, os homens devem fazer esses exames? Esses exames devem ser realizados anualmente, só lembrando que o rastreamento ele se baseia no exame de sangue, que é o PSA, né, o antígeno prostático específico, um exame específico da próstata, que é colhido no sangue, tá? E o exame de toque retal. E eu sempre falo aqui, né, doutor, que o preconceito mata. E muitos homens têm esse preconceito e até mesmo esse medo, não é, do exame do toque retal. Na sua visão como médico, essa ainda é uma realidade ou o conceito, não é, a cabeça aí dos homens está mudando? Olha, infelizmente ainda é uma realidade, mas é notório a melhora disso. Antes, né, quando eu comecei a atuar dentro da urologia, a gente percebia que era muito frequente os pais ou avós serem arrastados pelas suas filhas, esposas, até o urologista. Hoje, a procura voluntária pelo urologista, né, seja por conscientização ou porque conhece algum caso próximo, seja de amigo ou parente, tem aumentado muito a procura voluntária desses homens aí. Que bom, não é, doutor? E existe algum outro exame que pode auxiliar, então, no diagnóstico de câncer de próstata? O doutor comentou sobre o exame de sangue e tem mesmo que ser feito o exame de toque, não tem jeito. Sim, os exames iniciais de rastreamento são esses, né? O exame de sangue e o de toque. A importância de se fazer o de toque é que cerca de 20% dos casos, um quinto dos casos, a suspeita diagnóstica é levantada pelo toque, porque o PSA pode estar normal, tá? Então, o diagnóstico definitivo, então, a partir dessa avaliação inicial com o PSA e toque, a gente indica a realização de uma biópsia de próstata que é realizada por um ultrassom feito via retal, tá? Então, o diagnóstico definitivo é feito pela biópsia. Existem exames como a ressonância, que tem crescido com relação à sua participação nessa propedêutica, né, nessa avaliação prostática, mas o exame definitivo que faz o diagnóstico do câncer ainda é a biópsia. E, doutor, quais são os principais sintomas que os homens devem ficar atentos e que podem indicar aí algum problema?
O câncer de próstata, nas suas fases iniciais, ele é completamente assintomático. Daí, então, a importância de se fazer o rastreamento, né? Existem alguns sintomas que sugerem a presença do componente benigno, né, do crescimento da próstata. Quais são eles? Piora da qualidade do jato, né, o jato fica mais fraco, o paciente começa a precisar fazer força para terminar de urinar, ou ele começa a ir mais vezes ao banheiro, ou não conseguir segurar mais por muito tempo como conseguia antes, ou ele passou a ir mais vezes à noite, né, ter que acordar para ir no banheiro, a sensação de que não está esvaziando muito bem a bexiga, isso também é um outro sintoma. É claro que esses são sintomas muito mais relacionados à doença benigna do que à doença maligna, mas a gente sempre orienta o paciente a procurar de forma precoce, né, porque à medida que a gente vai avaliando, né, fazendo essa investigação, a gente já adquire uma relação médico-paciente que vai deixar ele mais à vontade para fazer o rastreamento na sequência do acompanhamento das próximas consultas. Doutor, então não quer dizer que um aumento da próstata pode ser aí um câncer? Não. Então, isso é uma coisa que é muito comum a gente ver confusão aqui no consultório e é muito bom deixar isso claro, tá? Então, o aumento da próstata, ele acontece numa região da próstata, que é uma região onde acontece a doença benigna. A gente costuma fazer analogia como se fosse uma maçã, né? Sendo que a doença benigna da próstata ela acontece no miolo da maçã e o câncer de próstata acontece na casca da maçã. Então, são doenças distintas de tratamentos distintos, tá? Então, aquele paciente que tem, porventura, num exame de rotina ou ele investigou esses sintomas que eu descrevi anteriormente e existe um aumento da sua próstata, ele tem o mesmo risco de câncer de próstata daquele paciente que não tem. E hábitos de vida podem aumentar o risco de câncer? Sim, existem alguns estudos, não há nada muito sólido, consistente, definindo a relação de causa e efeito entre um hábito específico e o câncer de próstata. Mas o que a gente costuma explicar é que um estilo de vida saudável, ele vai ser fundamental na prevenção do câncer, como é para qualquer outro tipo de câncer também. Então, existem alguns trabalhos que acabaram deixando uma relação aí não muito clara, mas que possa existir de obesidade, aumento, o consumo exagerado de carne gordurosa, esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, o contexto geral do estilo de vida do indivíduo é que vai ditar um risco maior ou não. Tá? E no começo aqui do nosso bate-papo, né, doutor, eu falei que essa questão do câncer de próstata envolve também várias fake news. E muita gente fala da questão da vasectomia. Vasectomia, então, doutor, pode causar câncer de próstata? De forma alguma. Não existe relação alguma com a realização da vasectomia, que é uma cirurgia contraceptiva, né, masculina, definitiva, com o aparecimento do câncer de próstata. Isso é mito, não tem relação alguma. E o câncer de próstata causa impotência? Uma dúvida também comum aí entre os homens. O câncer de próstata em si não causa impotência. O que pode acontecer dependendo de em que estágio esse paciente for diagnosticado, o tratamento proposto para ele pode, sim, como complicação, como morbidade do tratamento, gerar uma perda da potência sexual, tá? Mas isso varia muito, existem alguns fatores, principalmente idade em que o diagnóstico é feito, como era a potência sexual desse indivíduo antes de ter feito esse diagnóstico, presença de comorbidades que sabidamente afetam a potência sexual. Então, o câncer de próstata em si, não. E doutor, como funciona então o tratamento? A partir do momento que a gente define o diagnóstico, mediante a realização da biópsia, o próximo passo é a gente fazer o estadiamento da doença. Então, a gente vai definir se ela está confinada à próstata ou não. Estando ela confinada à próstata, a gente tem que avaliar algumas características da doença, né? E a gente estratifica ela num câncer de muito baixo risco, de risco baixo, intermediário e alto. E, mediante essa classificação e a idade do paciente, a gente propõe o tratamento curativo, né, que principalmente, a gente tem duas opções, que é a radioterapia associada ou não a uma hormonioterapia.
ou a extirpação cirúrgica da próstata e das vesículas seminais, que são umas estruturas que ficam do lado ali da próstata. Essa extirpação cirúrgica, ela pode ser feita tanto pela via aberta, né, convencional, por corte, quanto pela via videolaparoscópica ou assistida por robô. E para o paciente que está, então, em tratamento, quais são os cuidados diante do momento de pandemia que nós estamos vivendo? Os cuidados maiores é ter um estrito relacionamento aí com o seu urologista para evitar idas a pronto-socorros ou evitar consultas desnecessárias ou deslocamentos desnecessários, manter as orientações de praxe, de distanciamento, mas nenhuma orientação específica. Eu acho que o mais importante é essa relação médico-paciente e a equipe multidisciplinar nos casos de doença sistêmica, né, de doença já que não está mais confinada à próstata também, porque muitas vezes esse paciente está um pouco mais debilitado, mais frágil, e eu acho que a orientação principal é essa. Doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista, por ter dividido todo o seu conhecimento com os nossos telespectadores e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. Boa tarde.